Testes psicológicos são ferramentas poderosas. Eles podem direcionar carreiras, apoiar diagnósticos, mas como a gente sabe se um teste é realmente bom? Nesta análise, vamos mergulhar na ciência por trás disso para garantir que a ferramenta certa seja usada para a tarefa certa. Pois é, essa é a pergunta central. E o que está em jogo é altíssimo, né? Pensa só, um diagnóstico clínico, uma vaga de emprego, uma oportunidade de estudo. Em todos esses cenários, a qualidade do teste que está sendo usado é tudo. Para a gente entender esse processo, vamos pensar em dois papéis, como se fossem dois chapéus diferentes que a gente pode usar. O primeiro é o do crítico, que faz aquela análise super profunda de um único teste. E o segundo é o do selecionador, que tem a missão de escolher a melhor ferramenta entre várias opções para um objetivo bem específico. Embora os caminhos sejam diferentes, o objetivo final é exatamente o mesmo. Fazer uma escolha bem informada e, claro, muito responsável. Então, vamos começar. Primeiro, vamos vestir o chapéu do crítico. O crítico de testes é quase um detetive. O trabalho dele é fazer uma investigação minuciosa, quase forense, de um único instrumento para descobrir absolutamente tudo sobre ele. Os pontos fortes, os fracos, até os segredos que não são tão óbvios. É um trabalho de muita profundidade. E o crítico avalia o teste usando duas lentes. A primeira é a do padrão absoluto, que pergunta: este teste é o melhor que a ciência consegue produzir hoje? E a segunda é a do padrão relativo. Ok, comparando com as outras opções que existem no mercado, como é que esse aqui se sai? Um bom crítico precisa usar as duas. Porque uma revisão de teste, veja bem, não é só uma opinião, não é um achismo. É um processo super estruturado, formal. O objetivo é realmente dissecar o teste para entender como ele foi construído, qual é a sua força e, claro, onde estão suas fraquezas. E a análise não começa direto nos números, não. Tudo começa com a preparação. Antes de fazer qualquer julgamento técnico, o revisor tem que fazer o dever de casa. Estudar todos os materiais, entender muito bem qual é o propósito do teste e ter certeza de que tem a qualificação para usar aquilo ali. Agora sim, vamos para o coração da revisão. A análise técnica de verdade não é sobre já ter todas as respostas, mas sim sobre fazer as perguntas certas. A estrutura de uma boa revisão segue 4 passos bem lógicos. Primeiro, a gente entende o que o teste promete fazer. Depois, descreve como ele é feito. Em seguida, julga as informações técnicas e, por fim, resume se ele realmente cumpre o que prometeu de um jeito útil e confiável. A primeira grande pergunta técnica é sobre fidedignidade, que é a mesma coisa que confiabilidade. Pensa no termômetro. Se a gente medir a temperatura 2 vezes seguidas, ele tem que mostrar o mesmo resultado, certo? Qual teste é a mesma ideia? Ele produz resultados estáveis e consistentes? Em seguida, a validade. E olha, essa aqui talvez seja a pergunta mais importante de todas, porque um teste que não é válido pode levar a decisões completamente erradas. A questão é simples. O teste mede de verdade o que ele diz que mede? Se um teste afirma medir criatividade, as evidências comprovam isso ou ele está medindo outra coisa? O resultado de teste, um número sozinho, não diz muita coisa. Ele só ganha significado quando a gente compara com um grupo de referência. Por isso, o crítico precisa perguntar: as normas do teste são adequadas? O grupo que foi usado para a comparação é recente e representa de fato as pessoas que vão fazer esse teste? E, por último, a gente precisa olhar debaixo do capô. O crítico vai investigar como o teste foi construído, o processo todo foi rigoroso, as etapas seguiram a boa ciência para garantir que o produto final tenha qualidade. Ok, vamos trocar de chapéu. Agora a gente é o selecionador, e a perspectiva aqui muda bastante. A gente sai de uma análise super profunda para uma escolha mais prática, mais comparativa. E essa é a grande diferença. O selecionador não começa olhando para um teste específico. Ele começa com uma necessidade muito clara. Eu preciso medir a característica X nessa população aqui com o objetivo Y. É o objetivo que guia todo o resto. O processo de seleção funciona como um funil. Ele começa bem amplo, definindo a necessidade, e depois vai afunilando as opções, passo a passo, descartando o que não serve, até sobrar só a melhor escolha lá no final. O segundo passo é pesquisar. É a hora de lançar uma rede bem grande para encontrar todos os testes que, em tese, poderiam resolver aquele problema. Nessa fase, a quantidade de opções é mais importante do que a qualidade. Depois de montar aquela lista gigante, é hora de filtrar. O objetivo é chegar num número pequeno, um número que dê para gerenciar de finalistas. Uma boa regra é tentar ficar com algo entre 3 e 6 testes. É o suficiente para comparar em detalhe sem ficar sobrecarregado.
E agora a gente chega no momento da decisão. Com os finalistas em mãos, é hora de colocar um do lado do outro para uma comparação bem direta e objetiva. Uma matriz de decisão como essa ajuda demais a clarear as coisas, né? Força a gente a comparar os testes em critérios práticos e técnicos. Olha só, o teste B pode ter a melhor fidedignidade, mas o teste A é mais rápido e mais barato. A escolha final vai sempre depender do que é mais importante para o objetivo específico. E aqui está o ponto crucial para o selecionador. A perfeição raramente existe. O objetivo é escolher a melhor ferramenta disponível que se encaixe nas necessidades e nos padrões de qualidade, sabendo que toda escolha vai envolver um certo equilíbrio. Então, para a gente resumir, o crítico parte do teste para entregar um veredito de qualidade. Já o selecionador parte de um objetivo para fazer uma escolha prática. São dois processos bem diferentes, mas os dois são absolutamente essenciais para o uso responsável de testes.